Salve devs, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor no curso de JavaScript. Na aula de hoje nós vamos dar continuidade na parte de interação da nossa aplicação. Até a aula anterior a gente criou a funcionalidade onde a gente clica na pizza ou no sinal de mais e abre a nossa janela modal. Fizemos o preenchimento dos dados com a imagem da pizza, o nome, a descrição e o preço. Porém, a gente não colocou as informações de detalhes sobre os tamanhos, se seriam em gramas, em centímetros ou em fatias. Então a gente precisa fazer esse preenchimento dos dados aqui ao lado. Além disso, eu também implementei uma funcionalidade onde, ao clicar no tamanho da pizza, a gente muda o preço. Porque não tem como a gente vender 3 pizzas com tamanhos diferentes pelo mesmo preço, fica um negócio sem sentido. E também eu implementei a funcionalidade para que a gente possa fazer os controles da quantidade de pizzas. Então, essas são as funcionalidades que a gente precisa implementar hoje, basicamente. Então, quando a gente clicar, a gente precisa que, além daquele carregamento dos dados, a gente faça o carregamento dos dados dos tamanhos das pizzas e também dos seus respectivos preços. Para isso, no nosso código eu fiz uma pequena modificação no nosso index. Na parte do Pizza Window Area, onde nós tínhamos lá os tamanhos pequena, média e grande, no data key nós tínhamos números 0, 1 e 2. Então eu coloquei logo literalmente o tamanho, que fica mais lógico e mais simples. A primeira pizza é P, a segunda é a M e a terceira é a G. Então foi só essa modificação que eu fiz aqui basicamente. Deixa eu só ocultar aqui o explorador para ficar mais legível. No style.css eu fiz algumas pequenas modificações, depois vocês podem só substituir o arquivo do CSS, eu não preciso entrar em detalhes sobre ele. No nosso arquivo de pizzas.json eu também fiz duas modificações. A primeira foi com relação à questão dos tamanhos da pizza. Ficar colocando a quantidade em gramas não fica algo bem lógico, então eu coloquei aqui em número de fatias, 6, 8 e 12, que é pequena, média e grande. E defini, ao invés de um preço, eu coloquei um array de preços. O primeiro é da pequena, o segundo é da média e o terceiro é da pizza grande, tá? Então, caso vocês queiram, podem depois dar uma revisada, modificar, colocar os preços conforme vocês acharem mais interessante. Para que a gente possa implementar as funcionalidades, eu criei aqui 3 variáveis. Eu criei uma variável chamada modalKey, iniciando ela com 0. Ela vai servir para a gente armazenar, para a gente saber qual pizza a gente está alterando. Então, quando a gente clicar numa pizza, vai abrir a janela modal daquela pizza. Então, eu preciso saber qual é o código dela. Então, essa aqui vai ser uma variável que eu vou usar globalmente para poder ter acesso a essa informação. Outra coisa, o contador de pizzas, ele vai começar em 1 e a gente vai aumentando e pode diminuir até voltar para 1. E a gente precisa fazer o controle da quantidade inicial de pizzas. Então, eu vou inicializar aqui uma variável chamada quantPizzas com 1, para que isso fique claro. Toda vez que eu quiser deixar a minha quantidade de pizzas em 1, eu chamo essa variável aqui. Eu criei aqui uma variável chamada cart, que representa o nosso carrinho. Vai ser um array que a gente vai preencher na próxima aula, tá? Mas eu já deixei aqui logo para poder agilizar o nosso processo. No conjunto de funções auxiliares ou úteis, eu criei 2 funções que servem para a gente formatar os valores monetários. Então eu criei uma função chamada formato real, que vai receber como parâmetro um valor, e a gente usa lá o método toLocatorString para poder deixar no nosso padrão PTBR de moeda. Tá? Ele vai preencher o R-cifrão, ele vai colocar a vírgula quando for casas decimais, ele vai colocar ponto quando for unidades de milhar. Então aqui é para a gente formatar em valor monetário, que seria de fato o valor da nossa moeda, que é o real. Já eu criei uma função semelhante, que se chama formato monetário, só para a gente poder fixar em 2 casas decimais. Então a gente vai receber um valor, se a gente tiver um valor, a gente formata para o toFixed2, que é para deixar com 2 casas decimais. Só que esse aqui ele não coloca R-cifrão, ele coloca o ponto para poder separar os decimais, então tem uma pequena diferença nesses 2 métodos. Já nas nossas funções abrir modal, fechar modal, o que eu fiz foi só dar uma enxugada, tirar algumas chaves para poder deixar um pouco mais enxuto o código, tudo bem? Vou até ocultar aqui, deixar encolhido, a mesma coisa eu fiz aqui também, tá? No botões fechar. Na nossa área de preenchimento de pizzas, eu fiz o acréscimo de uma informação, que foi essa linha aqui basicamente, que é o pizza item. Eu coloquei o setAttribute DataKeyIndex. Por que isso? Além de eu ter a imagem, o preço, o nome e a descrição, eu preciso ter o código que identifica aquela pizza dentro da nossa listagem. Se é a pizza 0, se é a 1, se é a 2, se é a 3 e assim por diante.
Então, essa parte aqui do código foi o que eu adicionei dentro do método preenche dados das pizzas. Tudo bem? E passei aqui um terceiro parâmetro que é o nosso index, que é justamente o índice da pizza. E fiz a alteração lá embaixo no nosso código. Tá? Então, onde a gente chama o preenche dados das pizzas, eu também passo o index aqui. Lembre-se que eu seguro o Ctrl, clico, e aí eu sou direcionado para a definição da função ou para a aplicação dela. Então, o que tem de alterado é isto aqui. No preenche dados da janela modal, o que eu fiz aqui basicamente foi só a alteração da formatação do nosso preço para deixar no formato real, que é aquele nosso formato de moeda do nosso real. A mesma coisa eu fiz aqui também, tá? Fiz a alteração. Vejam como o código fica bem mais enxuto. A gente não precisa utilizar o template string, colocar recifrão, dar um espaço, colocar isso aqui dentro de dólar, chaves, fica um código muito extenso. Então a gente procura abreviar o máximo possível com as técnicas que a gente aprende aí de programação. E aqui, a partir desta linha, observem que eu estou fazendo um comentário para poder deixar claro para vocês o que a gente está implementando. Então eu preciso pegar a chave que representa, o código que representa a janela. Então, para isso, eu criei uma função chamada pegar_key, que vai receber como parâmetro um evento, porque a gente vai trabalhar com eTarget, tá? A gente vai ver quem é que é o foco ou alvo da ação de clique. E daí eu fiz o seguinte, criei uma variável interna chamada key, que é chave, que vai receber do meu evento o que for targetado, ou seja, quem for o alvo do meu evento. Eu vou utilizar um método chamado closest, que é para poder selecionar esse elemento, ou seja, a pizza item que eu cliquei. E quando eu selecionar a pizza item que eu cliquei, se é a pizza 0, se é a 1, se é a 2, se é a 3, eu vou pegar o atributo datakey dela. Eu vou saber qual é a chave, se é a 0, se é a 1, se é a 2, se é a 3 e assim por diante. Eu fiz aqui dois consoles para a gente saber qual é a chave da pizza que a gente clicou e saber quais são os dados utilizando aqui a seguinte chamada. Pizza.json é um array. Se eu passo aqui a chave 0, eu vejo os dados da pizza 0. Se eu passo 1, vejo da pizza 1 e assim por diante. Além de eu pegar a key, eu faço aqui algumas definições. Tá? Eu defino aqui que a quantidade inicial de pizza vai ser 1. Defino que aquela minha variável global, que é a modal key que a gente criou lá fora do escopo, lá no escopo global, vai receber essa chave. E a gente dá um return dessa chave para a gente poder utilizar toda vez que a gente chamar o método pegar_key. Daí, o que acontece na prática? Deixa eu só limpar aqui o console. Se eu clicar na primeira pizza, eu cliquei na pizza 0 e eu tenho a exibição dos dados da pizza 0 do meu array, que é a primeira. Se eu clicar na última pizza, aí aqui, ó, clicou na pizza 7, tem os dados da pizza 7. Se eu clicar aqui, deixa eu limpar, se eu clicar na pizza portuguesa, clicou na pizza 4, né? Então eu tenho aqui os dados da pizza 4. Então basicamente a gente já sabe agora qual pizza a gente clicou. Com base nisso a gente vai poder fazer todas as outras ações, que é adicionar no carrinho e fazer todas as manipulações que são necessárias. Então essa função pegar_key é uma função extremamente útil para o nosso trabalho. Para preencher os tamanhos, eu criei uma função chamada preencher tamanhos. Eu recebo a chave, ou seja, eu preciso receber a chave da pizza que eu estou manipulando. Então aqui eu vou saber, através do nosso código, qual é a pizza que eu estou manipulando. Então, tendo essa informação, aí eu posso preencher os tamanhos daquela pizza. Daí o que eu faço? Para eu poder preencher os tamanhos, eu tenho aqui algumas ações que eu defini. Então, foquem atenção nessa parte aqui, depois a gente vê isso. Então, eu vou selecionar todos os elementos lá do Pizza Info Size. No nosso index, lembre-se aqui, ó, os tamanhos de pizza estão aqui, pequena, média e grande. Eu preciso selecionar esses três elementos, tá? Que é o tamanho do P, do M e do G. Então, como são três elementos que têm a mesma classe, que é o Pizza Info Size, eu tenho que usar um Query Selector All. Por isso eu utilizei o selecionar todos. Selecionar todos os elementos que têm a classe Pizza Info Size. Para cada um deles, eu vou ter um tamanho e um índice de tamanho. Se o índice de tamanho for igual ao 2, o que significa isso? Se o índice de tamanho for igual a 2, lembre-se, 0, 1, 2, P, M e G. Então, se for o G, eu vou adicionar ele como selecionado. Então, eu vou deixar sempre ele marcado como selecionado. Se não, eu não faço nada. E daí, eu faço aqui. Nessa linha, a gente está fazendo o preenchimento dos dados. Mas que dados vocês devem estar pensando? O dado que aparece aqui do lado, tá? Se são 6 fatias, 8, 12, se são 30 centímetros, 40 centímetros, 60 centímetros, tá?
Então é esse textinho que está aqui do lado no spam, tudo bem? Então o preenchimento dos dados é feito no spam, que está lá do lado do nosso size. O conteúdo que a gente vai colocar dentro do HTML, basicamente são os dados da pizza, de acordo com o índice dela, e a gente está pegando o tamanho exatamente daquela pizza. A gente poderia, inclusive, ter pizzas com tamanhos e quantidades de fatias diferentes, tá? Tudo isso daí é extremamente possível. Aqui, a gente está fazendo a seguinte definição. Lá do nosso Pizza Info Size, o que estiver marcado como selecionado, a gente vai remover essa classe selecionada. Mas por que isso? Vamos supor que eu entre aqui na pizza portuguesa, eu selecione pequena e faço uma ação, sair. Quando eu voltar, eu não quero que pequena fique marcado, eu quero que sempre grande fique marcado. Tá? Então, basicamente, a gente está garantindo que, por mais que a gente selecione uma informação, se é pequena ou média, quando a gente sair daquela janela de adição e a gente for selecionar outra, eu não quero que fique marcado o pequena, se eu cliquei no pequeno anteriormente. Eu quero que sempre fique marcado o grande. Depois eu vou e marco o tamanho. Marquei o tamanho, adicionei no carrinho, vai funcionar perfeitamente. Então aqui a gente tem basicamente a funcionalidade de preencher tamanhos. O escolher tamanho, aqui que a gente vai fazer o controle dessa tarefa ali de, ao clicar num tamanho, ele vai marcar o vermelhinho ali, ó. Tá vermelho, 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 que é para que fique com essa estilização. E além disso, eu atrelei ao fato de clicar no pequena, mostrar o preço da pizza pequena. Clicar no média, mostrar o preço da pizza média. Clicar na grande, mostrar o preço da pizza grande. Então, a nossa funcionalidade de escolher tamanhos vai receber a chave da pizza que a gente clicou. E eu vou usar aqui um for each, que eu vou receber o tamanho, o índice do tamanho. E quando eu tiver um evento de clique, no pequena, no média ou no grande, eu vou remover o selecionado lá do item principal, que seria, no caso, o padrão, que é do grande. Vou adicionar o selecionado no elemento que eu cliquei e vou definir o preço atual de acordo com esta informação. Eu vou pegar do meu array de pizzas, na posição da pizza que eu cliquei, o preço da pizza que eu cliquei. Se eu cliquei na pizza 0, eu vou pegar o preço da posição correspondente que eu cliquei, se foi no 0, no 1 ou no 2. Então, se eu clicar, por exemplo, esse size index, ele tem a posição. P é 0, M é 1 e G é 2. Então, se eu cliquei na P, ele vai marcar aqui de acordo com o index corretamente. Então, aqui é que a gente tem toda a funcionalidade que faz essa mágica. Isso aqui deu um pouquinho de trabalho, mas depois vocês olhem com calma a função que vocês vão entender o processo. Então, quando eu clicar no tamanho, eu tenho que usar a posição do tamanho para poder pegar o preço correspondente. Cliquei no tamanho, eu vou pegar a posição do tamanho para poder pegar o preço correspondente. E tem correspondência direta. Pequena é posição 0, média é posição 1, grande é posição 2. Nos preços é o mesmo esquema. O nosso array está exatamente na posição 0, 1 e 2. 0 do preço é o 0 de tamanho. 1 do preço é o 1 de tamanho. 2 do preço é o 2 de tamanho. Então não tem muito mistério aqui não. Feito isso, a gente também tem que colocar aqui a funcionalidade para mudar as quantidades. Então o que a gente coloca aqui basicamente são dois escutadores de evento. Um escutador de evento para o botão de mais e um escutador de eventos para o botão de menos. O escutador de evento do botão mais, o que ele vai fazer basicamente é adicionar mais 1 na quantidade de pizza. Então, quantidade de pizzas mais é igual a quantidade de pizzas recebe quantidade de pizzas mais 1, basicamente. E daí, fez a adição, a gente precisa atualizar essa quantidade lá em tela. O que isso significa na prática? Se a gente está lá na nossa pizzaria aqui, está com o número 1. Se eu clicar no mais, ele tem que ir para o 2, para o 3, para o 4, para o 5 e assim por diante. Já com relação ao menos, ele tem que fazer, ao invés de mais, ele tem que fazer menos, que seria quantidade de pizzas, recebe a quantidade de pizzas menos 1. Só que tem um porém, tá? A gente tem que atualizar. Só que tem um porém. Se a gente está lá com a quantidade de pizzas, depois a gente fizer várias vezes, chegou no 1, eu não posso ir mais para baixo, para não ficar com pizza 0, menos 1, menos 2, que senão fica um negócio sem sentido. Então, para poder evitar
você reduzir do tamanho 1, então eu faço uma pequena verificação. Se a quantidade de pizzas for maior do que 1, aí sim eu posso fazer aqui a subtração. Se ela não for maior do que 1, se ela for igual a 1, né, então eu não tenho por que reduzir. Tudo bem? Então vai até aqui a parte principal das funcionalidades que a gente implementou para a aula de hoje. Porém, a gente precisa ter essas chamadas dentro do nosso código. Lá dentro do nosso json.map, depois de você fazer aquelas partes de código que a gente já tinha feito e o preenchimento atualizando esse pedacinho aqui do código, a gente tem que definir quando a pizza for clicada. Então, quando a nossa pizza for clicada, ou seja, a gente vai usar aqui um pizza item, query selector, colocamos aqui um escutador de eventos, isso aqui a gente fez na aula anterior. Tá? Então isso aqui, beleza, temos da aula anterior, que é da aula 4. Porém, a gente precisa pegar a chave, o que foi que eu fiz? Criei uma variável interna chamada chave, peguei a chave da pizza que a gente clicou, abrimos a janela modal, isso já foi feito na aula 04, fizemos o preenchimento dos dados, isso já foi feito na aula 04, aí aqui é o que a gente tem de mudança. A gente precisa preencher os tamanhos, que são aqueles dados da quantidade de fatias. Precisamos definir ali a quantidade inicial, para a gente pegar a quantidade inicial de pizzas e definir como 1. E escolher os preços, ou seja, chamar o método escolher tamanho preço de acordo com a chave que a gente está trabalhando. Então, se a gente está na pizza 1, a gente vai ter os tamanhos e preços da pizza 1, que é a key, que é a chave dela. Então, aqui que a gente faz as chamadas. Então, eu fiz até os comentários aqui, ó, abri, fechei, para a gente lembrar o que tem de diferente da aula 04 para a aula 05. Daí, aqui na parte de baixo, fora do mapeamento, eu faço uma chamada do nosso método ou função mudar quantidade. Por quê? Essa chamada ela tem que ser fora do mapeamento, porque a mudança de quantidade ela é feita selecionando a nossa janela modal. A janela modal ela está num contexto global, então por isso que a gente coloca ele aqui fora. Então a aula de hoje ela foi um pouco assim extensa, porque eu precisava explicar em alguns pormenores algumas coisas, mas eu recomendo que vocês assistam uma vez, duas vezes. Se tiver dúvida, dê uma revisitada no código. Se tiver dúvida, coloque aí nos comentários abaixo que a gente vai tirando as dúvidas de vocês na medida do possível. A aula de hoje basicamente vai ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs! Até a próxima!